Olá a todas e a todos, meu nome é Arcos Guimarães. Essa é a segunda parte do vídeo sobre as correntes da educação ambiental. Na primeira parte apresentei algumas correntes que são importantes para a construção do debate sobre a educação ambiental. Temática tão importante, tão em voga nos últimos tempos, mas que não é um debate tão recente. Já se faz bastante presente desde o século XX, movimentando instituição, sujeitos, organizações governamentais e, dentre outras, não governamentais, sobre a perspectiva do meio ambiente, mas também sobre a participação do ser humano, a sua relação, as suas ideias, sua presença no meio ambiente e como que ela interfere, tanto positivamente quanto negativamente, na perspectiva do meio ambiente. E nesse vídeo iremos apresentar outras correntes que fazem parte do debate sobre a educação ambiental. Correntes consideradas tradicionais no meio da educação ambiental. Para este vídeo, foi selecionado 3 correntes tidas como tradicionais da educação ambiental. A primeira que iremos apresentar agora é a corrente científica. Essa é uma corrente bastante interessante que envolve o debate sobre a educação ambiental e as teorias e as metodologias abarcadas no meio científico. Tudo utilizado para o desenvolvimento de um debate que possa ser mais aprofundado e mais esclarecido sobre o meio ambiente. Geralmente levando em consideração a questão das causas e efeitos que envolve o ser humano e o meio ambiente, numa perspectiva, tanto uma questão das problemáticas do meio ambiente, mas também para a busca de soluções para esses problemas existentes. A educação ambiental acaba utilizando, ou melhor, os sujeitos que trabalham na educação ambiental utilizam a corrente científica numa perspectiva de aproveitá-la para o envolvimento do meio ambiente junto com a perspectiva da busca, ou melhor, da construção de teorias e metodologias para aprofundamento desses debates, utilizando uma perspectiva interdisciplinar e até o que alguns sugerem transdisciplinar para aqueles que acreditam nessa perspectiva. Então, nesse sentido, a corrente científica ela propõe um aprofundamento ou ela é utilizada para se aprofundar dentro de diversas outras disciplinas para um desenvolvimento e aprofundamento do debate da educação ambiental, utilizando os aparatos tanto teóricos e metodológicos da corrente científica. Obviamente que é um debate mais polido, mais aprofundado em relação a essa perspectiva da corrente. Mas não deixa de ser também interessante numa perspectiva de que ela, no caso a corrente científica, proporcionará a construção de embasamentos e levará tanto os sujeitos da educação básica, como também dentre outros sujeitos, para um esclarecimento ou para um debate mais aprofundado em busca de soluções sobre as problemáticas no meio ambiente, mas também outras temáticas que envolvem o meio ambiente e o ser humano. A segunda corrente que vamos apresentar agora é a corrente humanista. O interessante dessa corrente é que ela proporciona uma observação sobre o meio ambiente para além dos aspectos naturais que existem nela, para além de aspectos que possam fornecer uma questão econômica a partir do meio ambiente. A corrente humanista proporciona uma observação sobre o meio ambiente com uma característica humana, com elementos humanos, explicando melhor em linhas gerais. Essa corrente proporciona uma interação entre uma observação sobre o meio ambiente, as questões naturais, os problemas, mas entrelaçada com a perspectiva cultural. É interessante observar que essa corrente vai realizar debates a partir dos relacionamentos entre o ser humano e a natureza, não só numa perspectiva de problemas ambientais ou de soluções ambientais, mas também para demonstrar que o ser humano está entre intrínseca relação com o meio ambiente, proporcionando a construção de patrimônios, estabelecimento de relações sociais, políticas e econômicas. E, especialmente, o elemento cultural. Então, o debate da corrente humanística vai para além de que quais são os problemas do meio ambiente, quais são os elementos que podem favorecer uma questão econômica. A proposta da corrente humanística é proporcionar uma imersão, debate a partir, além do aspecto natural, mas também uma intrínseca relação com o aspecto cultural. Aí podemos citar também
um debate que envolve antropologia, outras áreas das ciências humanas, para o aprofundamento desse debate, que é bastante interessante para mostrar tanto para alunos da educação básica, mas quanto para outros sujeitos que estão interessados nesse debate. Conseguir observar e enxergar que o sujeito, tanto de forma individual quanto coletiva, possui uma relação mais intrínseca, mais profunda com o meio ambiente. A terceira e última corrente que iremos apresentar agora, desse vídeo de duas partes sobre as correntes tradicionais do meio ambiente, da educação ambiental, é a corrente moral ética. O interessante dessa corrente é que ela proporciona uma observação sobre a natureza, sobre o meio ambiente, a partir de uma perspectiva da ética, onde que os debates em relação às estruturas, as relações em várias instâncias, vão ser analisadas a partir de uma perspectiva ética, principalmente numa análise de atitudes, de ações, de modelos a seguir em relação à forma como tratamos e nos relacionamos com a natureza. Então, é numa perspectiva de construção de condutas morais e éticas no trato do ser humano com o meio ambiente. Tanto uma perspectiva para soluções de problemas, quanto uma perspectiva de preservação, de desenvolvimento. Então, essa corrente acaba puxando outras nuances de correntes anteriores, como, por exemplo, a humanística, em relação ao trato. E é oportuno observar que a construção do debate da corrente moral-ética, antes de fazer uma análise da construção de condutas com trato em relação à natureza, inicialmente ela estimula uma observação das condutas no qual a sociedade, tanto de forma individual quanto coletiva, proporciona uma reflexão sobre as condutas que já vêm sendo seguidas em relação com a natureza, para que isso, num debate mais imerso, possa fazer uma reflexão e um estímulo na construção de condutas no melhor trato com o meio ambiente, com a natureza. Então, nesse sentido, essa corrente acaba estimulando debates mais profundos em relação à construção de condutas, tanto no aspecto moral e ético, resgatando outras perspectivas das correntes tradicionais para uma reflexão em relação tanto como sujeito, como também no relacionamento entre sujeitos, uma perspectiva individual e coletiva, com o meio ambiente. Bom, pessoal, esse vídeo dividido em duas partes sobre as correntes tradicionais de educação ambiental se encerra com essa última corrente. Desde já agradeço você ter ficado assistindo até o final. Qualquer coisa, comente no chat, que é muito importante, já que é uma oficina para a conclusão de nosso último estágio da Universidade Federal do Pará. Desde já, muito obrigado pela colaboração e pela visualização até o momento. Muito obrigado, forte abraço, cuide-se.